Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de teoria dos sistemas e teoria do negócio. Então, na aula anterior nós falamos da teoria geral do sistema, do Batelafai, que vem lá da biologia. Agora a gente vai tentar visualizar um pouco isso aqui na área da administração, né? Primeiro a gente tem o ambiente externo, que são os fatores que estão aí em volta da organização, a gente pode dizer, né? Que influenciam a administração. Então tem várias vertentes do ambiente externo, né? Tradicionalmente se consideram vertente social, econômica, demográfica, política, culturais, tecnologia, legais e ecológicas. Então a gente viu lá na teoria dos sistemas que o sistema ele é composto por partes, mas ele também é importante para ele a questão da interação entre as partes, mas não só as partes internas, os elementos que compõem o negócio, mas também essas partes internas, olha, elas interagem dentro do que se chama de uma rede de interação. Então o livro famoso do Capra, que é conexão, tem conexões ocultas e tem Teia da Vida, se eu não me engano o nome é esse. E aí a Sociedade em Rede tem outro livro também, não é do Capra, a Sociedade em Rede é do Castel, que fala dessa questão, né, de se estabelecer redes, tal como uma teia, e a organização ela pode ser entendida dessa forma. Para manter seu equilíbrio, alcançar um estado de equilíbrio melhor, lembra lá da homeostase que a gente falou na aula passada. A organização, quanto sistema, precisa manter boas interações com o ambiente externo. Então é importante que você tenha aí um equilíbrio com o que está acontecendo em volta da organização. Uma das principais críticas à abordagem clássica da administração, lá do Taylor, do Fayol, e até mesmo a da abordagem humana, lá do Elton Maio, é que eles focavam muito no ambiente interno. Então você tinha lá uma meta de produtividade e acabou. Essa meta ela vinha da cabeça do gerente, ou do patrão, ou do engenheiro. Não olhava muito para qual era a demanda dos clientes e também o que estava acontecendo na sociedade, por exemplo. Hoje em dia já não pode mais pensar assim. Você não pode, por exemplo, ter uma política interna de trabalho infantil, né, que existia lá na Inglaterra século XIX, né, ou antes. E aí hoje em dia não, tem toda uma sociedade te observando, né, tem questões culturais que modificaram, né, a mentalidade das pessoas modificaram, questões tecnológicas, questões ecológicas particularmente. Aqui no canal a gente tem uma playlist só de gestão ambiental empresarial, então entram essas questões. Então, o ambiente externo é isso que está em volta da organização. O ambiente interno, você tem a estrutura organizacional clássica da administração, né? São os departamentos, mas às vezes você tem a ideia do departamento fechado, como um baú aqui, uma caixa, né? Cada um no seu quadrado, cada caixinha no seu quadrado, sem que haja um diálogo entre os diferentes departamentos de uma organização. Isso já caiu por água abaixo, porque hoje as organizações com as melhores práticas de gestão, elas têm essa noção aqui do sistema organizacional. Ou seja, não é uma estrutura fechada, rígida, é um sistema. Você tem os departamentos, sim, mas eles não são fechados em si, eles estão dialogando com todos os outros departamentos. Olha. E realmente é como se fosse a teia interna. Imaginem essa aqui sendo a organização. Claro que aqui está um losango, aqui está uma outra figura geométrica, né? Um octógono. Mas imagina como se isso aqui estivesse bem aqui dentro, olha. Então você tem uma rede aqui e aqui dentro você tem outra rede entre os diferentes departamentos. Imagine ainda essas questões aqui do ambiente externo passando pelos diferentes departamentos. Então é isso que a teoria dos sistemas ela mostra, que o mais importante está nas relações. O ideal é que os sistemas eles tenham, os subsistemas da organização, né, que são seus departamentos, a gente pode pensar dessa forma, eles tenham coerência entre si. Aí você ganha o que se chama de ganhos sinérgicos, falando até de forma redundante, mas você tem os benefícios sinérgicos.
como sistema, o negócio depende de componentes internos e externos, o ambiente. Então, a gente falou na aula anterior que você pode dividir a organização em unidade de negócios. Pode ser que determinada unidade de negócio faça sentido para uma organização e não faz sentido para outra. Porque não é só, o que importa não é só a qualidade, o resultado de uma unidade de negócio particular, mas ela no contexto de toda ali a organização, ou do todo o negócio maior, né, o sistema negócio dividido em subsistemas que são negócios menores. Você tem uma figura clássica, então aqui, olha, a organização, sistema interno, recursos, aspectos estruturais, aspectos humanos, como se fossem os departamentos, né, mas na visão de sistemas. Alguns recursos imediatamente aqui no nível operacional, olha, clientes, fornecedores, seriam os componentes mais próximos do ambiente externo, mas o ambiente externo propriamente dito, aquelas dimensões que nós falamos anteriormente. E a gente vai explorar essa questão de ambiente externo e externo nas próximas aulas da disciplina, né? Você tem aí, vai ter uma unidade inteira só para tratar sobre isso. Mas o ideal é que vocês reconheçam que um negócio é um sistema real complexo. Olha, essa palavra complexo, ela, embora intuitivamente você possa entender o que ela na ciência tem uma notoriedade à medida que ela embasa a própria teoria do sistema, né, e uma abordagem interdisciplinar. Então, todo problema científico que é complexo, ele requer uma abordagem interdisciplinar. E a organização também. A gente viu, nós da administração, nós estudamos as organizações, beleza, esse é o nosso objeto de pesquisa. Mas para a gente entender de forma mais contundente o que cerca a organização, por exemplo, olha, conhecimento de economia, aqui geografia, né, política, antropologia, cultura, ciências sociais, ciências ambientais, olha o direito aqui. Então, essa questão da interdisciplinaridade é importante. Cuja compreensão sempre é limitada. Claro, se você tem um sistema complexo, você não tem como modelar ele em sua plenitude. Você vai ter que criar modelos que simplifiquem ou representem a realidade. No caso dos negócios, se utiliza modelos, olha, são representações esquemáticas simplificadas de um negócio. Modelos é muito utilizado na ciência como um todo, né? Só a gente pensar lá na física, você tem os modelos atômicos, né? Isso, então, os modelos lá de Niels Bohr, enfim, outros físicos clássicos. E aí, clássicos não, né? Já são físicos até mais recentes. Mas você trabalha muito com modelagem, em todas as ciências, e na administração não é diferente. Você tem um modelo de negócio aqui, é uma representação. O negócio real, ele é mais complexo, mas você vai tentar uma forma de mentalizar esse negócio. E o plano é um diagnóstico no ambiente interno e externo e conjunto de ações para tornar o negócio mais rentável. Então você tem um plano de negócios e um modelo de negócio. O modelo você pode enxergar quase que como um mapa mental, né? O mapa mental é algo esquematizado, o modelo nem sempre, mas o modelo requer explicações e tudo mais. A gente vai adentrar nessa questão de modelo, que é hoje o que perpassa pela teoria do negócio. O que é essa teoria do negócio? É o conjunto de hipóteses de como funciona o mercado no qual a empresa atua e quais seriam as melhores estratégias para conquistar este mercado. O termo teoria em ciência ele requer algo já testado e, de certa forma, comprovado com determinada consensualidade. Não é essa conotação que se usa o termo teoria nessa expressão, teoria do negócio. Então por que o senhor trouxe ela para a gente? Porque é o que a literatura mais utiliza. Teoria do negócio, embora não tenha o rigor de uma teoria científica. Está mais, do ponto de vista científico, para hipóteses. Então, hipóteses são algo que ainda não são, algo que ainda não é tão consensual cientificamente, que justamente você vai testar. Quando você faz um TCC, principalmente com método quantitativo, você elabora uma hipótese para ela ser confirmada ou refutada conforme seus dados. E a teoria de um negócio, ela não é uma única hipótese, são várias hipóteses ou pressupostos que você faz a respeito do funcionamento de um mercado, justamente levando em conta essas variáveis aqui. O mercado em que a organização está inserida,
ele sofre influência dessas variáveis. Então você tem uma empresa lá de automóveis, e aí você tem o mercado automobilístico, atua nesse mercado, né? O mercado automobilístico onde atuam todas as empresas de automóveis. A gente pode até enxergar o mercado como sendo um sistema e cada empresa como sendo um subsistema, mas esse próprio mercado automobilístico, olha, ele está sujeito a questões legais, né? Você tem impostos, como o IPI que incide, questão tecnológica principalmente, avanço, né? Cultural, o brasileiro tem um hábito aí de gostar de carro, outros países talvez não seja assim, né? Na China se usa muito bicicleta, não sei da realidade. Tem a questão ecológica cada vez mais importante nesse mercado. E aí, conforme você vai pensando nessas questões, você vai tentar elaborar uma hipótese de como funciona esse mercado. Agora o mercado ele está tendendo a buscar carros elétricos, digamos. Né? E aí você pensa na Tesla, numa empresa como a Tesla, do Elon Musk, que tem esse modelo aí de como, não só de como funciona, mas principalmente de como funcionará esse mercado, que é muito importante você jogar esse modelo para o futuro. Mas claro, né, você não pode pensar no futuro de qualquer forma, você tem que dar uma olhada no histórico do passado e nessas dimensões aqui que estão influenciando o contexto, essas dimensões aqui, né? Por isso que a análise do ambiente externo é muito importante. Aqui algumas perguntas, olha, o que as pessoas consomem, por que elas consomem, como elas reagem aos preços e propagandas, né? Tem toda essa questão de mercado, tá? Que é mais específica até do teu mercado consumidor, né? A teoria do negócio não deve ser entendida como uma teoria científica, como falei anteriormente, pois esta última tem um caráter mais rígido. Apesar disso, deve-se considerar o método científico de análise, particularmente o hipotético dedutivo, que é o método que ele hoje seria o método mais utilizado em ciência, tá bom? Você tem o método lá dedutivo, que vem de René Descartes, ou Francis Bacon até antes. Tem o método hipotético, uma influência ali desde do Newton, mas ganha quase que a junção dos dois. Vamos tentar dar um exemplo aqui, né? O método dedutivo, estabelecimento de uma relação lógica entre duas variáveis ou situações. Estabelecimento de relação entre duas variáveis ou situações com base na lógica, a palavra aqui é lógica, tá? Então, penso, logo existo, do Descartes. O método dedutivo é estabelecimento de uma relação entre duas variáveis ou situações com base na análise dos dados empíricos. Esse termo empíricos ele pode ter diferentes conotações, mas nesse caso aqui estamos falando de dados quantitativos. Então, a fórmula da gravidade universal de Newton. Newton, para chegar a essa fórmula, que não é aquela gravidade igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Ou vocês podem me corrigir aí, né? Não é, tem uma fórmula lá universal. Só que ele fez vários experimentos, então ele ficou jogando vários objetos e aí ele encontrou certo padrão na velocidade com que eles caíam, né? Então ele fez a fórmula da gravidade universal. Acho que não é massa vezes aceleração, não. A aceleração já é a própria gravidade, né? Agora no momento me falha a memória. Você pode colocar aí embaixo a fórmula da gravidade. Eu mesmo vou pesquisar depois no Google, tá? Mas o importante é que existe uma fórmula da gravidade que foi deduzida através de dados quantitativos por Newton, que é o método indutivo. O método hipotético e dedutivo é a combinação dos dois. É o lançamento de uma hipótese com base na lógica e a testagem da mesma. Às vezes você, só usando o método indutivo, você encontra uma relação entre duas variáveis, mas que ela não tem sentido lógico, de ser uma casualidade, tá? Você pode encontrar uma correlação, mas não uma casualidade. A gente falou disso numa disciplina de gestão de qualidade, quem fez tem aqui no canal a playlist dela. Naquele momento demos o exemplo do tubarão, dos ataques de tubarões com o consumo de sorvete. Tem uma correlação forte entre essas duas variáveis. E aí você se pergunta o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Na verdade, a causalidade é que quando você tem o verão, a temperatura mais quente, as pessoas vão mais à praia
a probabilidade de ataque de tubarões e o número de ataques aumenta, assim como as pessoas também consomem mais sorvete. Então as duas variáveis elas têm uma correlação, elas andam juntas, digamos assim, mas você não pode dizer que o consumo de sorvete leva ao ataque de tubarão. Não é essa a relação lógica entre as duas. Então você estabelece uma hipótese com base na lógica, mas depois você deve testar a mesma, tá? Exemplo, percebo que muitos amigos estão se tornando veganos e penso em abrir um restaurante para esse público-alvo. Então já tenho ali uma hipótese do negócio, estou pensando ali no negócio alimentício, do gênero alimentício, e a minha hipótese é que o número de veganos está crescendo, ali, uma dedução. Aí eu vou para a indução, vou pesquisar dados estatísticos que confirmem ou refutem a minha hipótese. De repente, veganos, por exemplo, tendem a ser pessoas mais escolarizadas. De repente, isso é meu ciclo, o próprio ciclo de amizade, ele é enviesado. Então, eu conheço mais pessoas que são da universidade e, estatisticamente, meu universo amostral ele é falho, porque eu conheço o percentual de pessoas, pegando lá o total de pessoas que eu conheço, você tem um percentual alto de pessoas que são da universidade. Eu estou dando um exemplo hipotético aqui. Só que esse percentual ele não é condizente com o percentual da população como um todo. Não sei se está dando para entender, né? Percentualmente eu conheço mais gente da universidade do que de fato existe lá na minha cidade. Então, por conta disso, eu tenho essa percepção de que o número de veganos é alto, quando pode ser que isso, de fato, esse aumento de número de veganos esteja ocorrendo só em uma parcela da sociedade, né? Que são dos universitários. Mas tem pesquisas que mostram isso, né? Então eu fiz aqui a minha hipótese, depois eu fui buscar pesquisa e de fato eu comprovei que isso acontece. Olha, tá lá uma pesquisa do Ibope, inclusive é recente, não está o ano aqui, mas se eu não me engano foi de 2018. Logicamente, a teoria dos negócios precisa ser rebuscada com informações específicas da minha região, verificar fatores que possam explicar esta mudança no perfil dos consumidores, renda, faixa etária, escolaridade. Então a gente até falou um pouco que talvez a escolaridade explique aqui essa tendência de aumento de pessoas veganas, afinal também o número de pessoas com diploma universitário está aumentando no país, isso considerando um período histórico, tá, pessoal? A renda, de certa forma, a renda absoluta, ela tem aumentado historicamente. Se isso não está relacionado à desigualdade, pessoal, é outra história, mas tudo bem. Verificar se tenho condições e competências para conquistar esse mercado de forma viável, porque até então você está olhando para um ambiente externo aqui, mas você também tem que olhar para o ambiente interno, faz parte da teoria do negócio. Porque eu verifiquei tudo isso, mas ao final das contas eu não sei cozinhar, e aí não vai adiantar. Eu colocar só porque vai ser vegano, as pessoas não vão consumir, elas vão querer primeiro algo gostoso e depois algo que seja vegano. Se você colocar um lanche vegano, mas for ruim, não adianta. Não vai ter um concorrente também vegano com um lanche bom que vai ganhar esse mercado, né? A gente falou um pouco disso também na disciplina de gestão ambiental empresarial. Tem lá uma playlist falando de nicho verde, né? Que verde não é um nicho de mercado, é algo transversal a todos os nichos de mercado. Então é importante você tenha primeiro um produto que seja bom em sua funcionalidade, que cumpra a sua funcionalidade básica, que é no caso da comida, saciar a fome, e depois que tenha algo a mais, algum diferencial em relação à concorrência. Então você tem que ser bom na funcionalidade básica também, né? Então tudo isso faz parte da minha teoria do negócio, desde como funciona aqui, por que eu consigo explicar por que os consumidores estão mudando os hábitos ou que vão levar eles a terem novos hábitos, e eu consiga também juntar as competências necessárias para atender esse novo mercado de forma viável ainda, né? Porque além de tudo eu posso, sei lá, contratar um melhor cozinheiro que tem, ele prepara lá um bom lanche, mas o salário dele é altíssimo e não é viável economicamente. Eu ter um restaurante, né? Ou então o aluguel ser alto, enfim, outras coisas. Uma teoria de negócio que funcionava antigamente pode não ser mais viável hoje em dia.
Exemplo, a venda de máquinas de datilografia. Além disso, pessoal, a gente vai até ver depois nas outras aulas que uma vez que você elabora uma teoria do negócio, não é algo estático que vai funcionar para sempre. Tem exemplos de grandes empresas que tinham uma boa teoria do negócio, mas que falharam, a teoria do negócio ficou defasada. Então, olha lá, ao longo da história são comuns casos de empresas que ainda ontem era uma estrela de primeira grandeza e hoje vê-se estagnada, frustrada, em problemas, e muitas vezes numa crise muito grande, tá? Aqui tem um vídeo que eu estou deixando o link aqui nessa aula, mas eu vou deixar aí nos comentários. É um link que tem no próprio YouTube da evolução das maiores empresas no mundo. Então você vai ver que é uma grande alternância entre as 10 maiores empresas do mundo, né? Durante muito tempo, de fato, foi a Coca-Cola, mas aí Microsoft foi superando, depois a Amazon, e aí tiveram a Apple, né? Vieram aí outras empresas para mostrar que a teoria dos negócios e novas teorias mais consistentes com o cenário atual vão ali estar se fortalecendo, e elas que estão por trás do sucesso de uma empresa, né? Isso que a gente tem que entender. A empresa de fato está lá na prática, tem um negócio na prática, né? Mas por trás tem toda uma teoria que justifica o uso de recursos financeiros e de pessoas para você fazer de fato um negócio, operacionalizar um negócio. Então, olha, algumas dessas empresas possuíam as mais sofisticadas ferramentas operacionais desenvolvidas no final do século XIX, olha, downsize, terceirização, no caso aqui é final do século XX, tá? Análise de valor econômico, benchmark, reengenharia, são tecnologias, são ferramentas muito importantes dentro da administração. Então, operacionalmente as empresas eram boas, mas focam na questão de como fazer, olha, eficiência. Porém, o que fazer, a efetividade, ela é uma questão mais estratégica e requer a teoria do negócio. Se você tem uma teoria do negócio que é falha, não adianta você ter as melhores práticas, porque vai falhar, você está falhando no princípio. Então, o problema das empresas não está no operacional, mas sim no estratégico, a obsolescência das suas teorias de negócio. Nós vamos falar de 2 casos nas próximas aulas, da IBM e da GM. Então é isso, pessoal, até a próxima.